Olá, nessa aula serão introduzidas noções básicas sobre bioenergética. É importante entender que a energia é fundamental para o corpo humano. Nós falamos, andamos, pensamos, aprendemos como consequência de processos celulares que dependem de energia disponível. Olhando para o movimento humano, as nossas células musculares ou fibras musculares, ao se contraírem, elas consomem energia. Para que o movimento aconteça, é necessário que exista energia disponível para as células musculares ou fibras se contraírem continuamente, mantendo esse movimento. A partir do momento que não existe energia suficiente para a contração muscular, ela pode ser prejudicada e até interrompida, levando à exaustão e à interrupção da atividade física. Originalmente, a energia que nós utilizamos nas nossas células, ela é proveniente do Sol. O Sol, através dos raios solares que chegam ao nosso planeta, ele transmite energia na forma de energia luminosa. No entanto, os seres humanos não conseguem utilizar a energia luminosa para fornecer energia para as células e, com isso, sustentar os processos celulares. Já os vegetais conseguem. Eles transformam essa energia luminosa em energia química através de um processo chamado fotossíntese, que utiliza água e o CO2 na transformação da energia luminosa em energia química. Como nós, seres humanos, não fazemos fotossíntese, para que nós tenhamos acesso a essa energia que vem do Sol, é necessário que a gente consuma através da alimentação vegetais e os animais que consomem esses vegetais. Jan Eggers foi um biólogo, médico holandês, que é considerado um pai da fotossíntese, porque ele descobriu, lá em 1779, que na presença de luz solar, as plantas produzem oxigênio. Naquela época, isso foi uma tremenda descoberta e até hoje é uma descoberta extremamente importante para a ciência de uma maneira geral. Como é que as plantas elas transferem essa energia, elas transformam essa energia e fixam essa energia do Sol em energia química? Através das ligações químicas dos substratos energéticos. As plantas, elas fabricam carboidratos, proteínas e gorduras. E nessa fabricação que é fixada a energia solar na forma de energia química, através das ligações químicas. Em cada ligação química existe a presença de energia que mantém, essa ligação unindo dois elementos. Essa é a forma que as plantas conseguiram ter através da fotossíntese, para transformar e fixar a energia luminosa proveniente do Sol. Ao comermos carboidratos, gorduras e proteínas, nós temos acesso a essa energia que é fundamental para os processos das nossas células. A área do conhecimento que investiga, que explica, que atua em cima desses processos de transformação de energia a partir dos alimentos em energia utilizável para o nosso corpo, é chamada de bioenergética. Dos 3 substratos energéticos que são fabricados pelas plantas, 2 deles são os mais importantes no fornecimento de energia: os carboidratos e as gorduras. As proteínas, elas têm um potencial até para produzir energia, ser fonte de energia também para as células, mas não é o papel principal das proteínas. As proteínas, elas estão muito mais envolvidas em compor estruturas, em serem quebradas em aminoácidos, e esses aminoácidos formarem outras proteínas importantes para o nosso organismo, para as nossas células. Então, os carboidratos e as gorduras realmente são os principais substratos energéticos que são utilizados primariamente na produção de energia para o organismo. Ainda assim, nossas células não conseguem acessar diretamente essa energia presente nas ligações químicas dos substratos.
É necessário que essa energia seja viabilizada para nossas células através da formação de um outro composto, um composto chamado um fosfato de alta energia chamado de ATP, adenosina trifosfato. O ATP é formado por adenina, pela pentose e por 3 fosfatos. Na formação do ATP, a energia proveniente das ligações químicas dos substratos energéticos, ela é transferida para a última ligação química, a última ligação fosfato do ATP. A partir daí, esse ATP, ele tem energia suficiente nessa última ligação, que vai ser fornecida quando necessário para os processos celulares. Ao se separar o último fosfato do ATP, formando o ADP, é liberada a energia que é utilizada pelas nossas células, inclusive pelas nossas células musculares também. Essa energia vai ser utilizada para a contração muscular. Então, quando necessário, esse ATP é quebrado em ADP e fosfato inorgânico, e a energia da quebra da última ligação fosfato, ela é utilizada para ser consumida pelas células. Olhando para os 2 principais substratos energéticos, os carboidratos e as gorduras, tanto a glicólise, que é a quebra da glicose, e a lipólise, que é a quebra dos lipídios da gordura, eles vão gerar uma energia. Essa energia que vai ser utilizada para formar o ATP, ligando o ADP mais o fosfato inorgânico. Aí sim, quando necessário, esse ATP é quebrado sob a ação de uma enzima chamada ATPase, em ADP e fosfato inorgânico de novo, e a energia é liberada da última ligação química, que vai estar disponível diretamente para a nossa célula consumir e utilizar adequadamente, através de transporte das membranas que utiliza a energia do ATP, síntese de compostos novos, é necessário criar novas ligações químicas, essa energia que forma a ligação química vem da quebra do ATP, e o trabalho mecânico, a contração muscular, que vai gerar o movimento. Vários processos, para não falar todos eles dentro de uma célula, eles consomem energia proveniente do ATP. Os carboidratos, eles são compostos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. 1 grama de carboidrato, ele contém em torno de 4 quilocalorias de energia. Os carboidratos podem ser classificados também de acordo com o seu tamanho. Carboidratos pequenos, o menor carboidrato que tem, eles são chamados de monossacarídeos, onde o mais famoso deles é a glicose, ou mais conhecido como açúcar do sangue, porque é o açúcar que circula na nossa corrente sanguínea e passa para dentro das células, é captado pelas células para ser aproveitado como fonte de energia. Os disacarídeos são 2 monossacarídeos unidos por uma ligação química. O disacarídeo mais conhecido é a sacarose, ou açúcar de mesa, que é o açúcar que nós utilizamos para adoçar os alimentos. Quando existe um carboidrato com mais de 3 monossacarídeos, ele é chamado de polissacarídeo. Os polissacarídeos também servem, é uma estratégia que as células têm, tanto vegetais quanto animais, para armazenar no seu interior o excesso de carboidrato existente, o excesso de monossacarídeos que não estão sendo utilizados para fornecer energia. Os polissacarídeos vegetais mais conhecidos são a celulose e o amido. E o polissacarídeo animal mais conhecido é o glicogênio. Fontes alimentares de polissacarídeos vegetais, são milho, feijão, batata e alguns grãos. Já as gorduras são formadas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas 1 grama de gordura ele tem aproximadamente 9 quilocalorias de energia, mais do que o dobro de 1 grama de carboidrato. Isso porque uma molécula de gordura apresenta quantidade muito maior de ligações químicas do que uma molécula de carboidrato. As gorduras podem ser classificadas em ácidos graxos, que é a menor gordura, e é a gordura utilizada diretamente para produzir energia para formar ATP. Os triglicerídeos, que é uma forma de armazenar ácido graxo. Quando é necessário
utilizar ácidos graxos de glicerídeo, eles são quebrados em ácido graxo de glicerol, que é um álcool. Esse glicerol, no fígado, ele é transformado em glicose. Então, a molécula de triglicerídeo ela é completamente utilizada para gerar energia para a célula. E os fosfolipídios e esteroides, que são gorduras que não são utilizadas para gerar energia. São gorduras estruturais. São gorduras que estão presentes na membrana celular, por exemplo, na baía de mielina dos neurônios, que é uma camada de gordura formada utilizando colesterol, importantíssima na transmissão do impulso nervoso no sistema nervoso. Além disso, o colesterol também é importante na fabricação de hormônios sexuais, como o estrogênio, a testosterona e a progesterona. As proteínas são formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e, além desses, que também é comum aos carboidratos e gorduras, de nitrogênio. Os aminoácidos são ligados uns aos outros para formar as proteínas. A ligação de um aminoácido com o outro, a ligação química, ela recebe o nome de ligação peptídica. Caso necessário, 1 grama de proteína fornece a mesma quantidade que 1 grama de carboidrato em relação à energia, 4 quilocalorias. Os aminoácidos são classificados em aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais não significa esse nome que eles sejam menos importantes que os essenciais. Na verdade, aminoácidos não essenciais são fabricados pelo nosso próprio organismo. Já os essenciais, você só consegue ter acesso a eles através da alimentação. E todos os 2 tipos de aminoácidos são fundamentais para o funcionamento normal do organismo. Um exemplo clássico, de um aminoácido que pode ajudar na contribuição da produção de energia é o aminoácido alanina, que no fígado ele pode se transformar em glicose. Isso é um processo chamado gliconeogênese, que é a fabricação de glicose a partir de uma fonte que não seja carboidrato. Aqui nós temos um resumo dessa dinâmica da utilização dos substratos energéticos em relação à utilização e armazenagem desses substratos, ou do excesso desses substratos. Quando você faz uma refeição, que você consome gorduras, carboidratos e proteínas, através da digestão, esses substratos eles são reduzidos aos seus blocos formadores, aos ácidos graxos, à glicose e aos aminoácidos. Percebe que aqueles indivíduos que consomem um excesso de glicose, essa glicose, ao entrar na célula, ela pode ser utilizada como fonte de energia, ou se for na célula muscular ou na célula hepática, e ela não estiver sendo utilizada como fonte de energia, ela é transformada em glicogênio muscular e glicogênio hepático. É uma maneira das células musculares e das células hepáticas armazenarem esse excesso de glicose. Já os ácidos graxos livres, se não estiverem sendo utilizados como fonte de energia, eles voltam à formação de triglicerídeos e são armazenados nos estoques de gordura, na camada subcutânea da pele, e nas partes mais profundas, entre as vísceras. Então a gente tem a gordura subcutânea e a gordura visceral, como estoques de gordura. Toda vez que a gente precisa de energia para processos celulares, esses 2 compartimentos, tanto os músculos, o fígado, como também os estoques de gordura, eles estão disponíveis para fornecer triglicerídeo, que vai ser quebrado em ácido graxo e vai ser utilizado como fonte de energia, e o glicogênio, que pode ser quebrado, transformado em glicose e ser utilizado como fonte de energia pelos músculos. No entanto, se o indivíduo ele ingere uma quantidade muito maior de triglicerídeo e de carboidratos do que ele precisa, existe uma sobra desses 2 substratos energéticos. No caso da glicose, essa sobra de glicose ela é transformada primariamente em glicogênio no fígado e nos músculos. No entanto, os músculos e o fígado eles possuem uma capacidade limitada de armazenar esse glicogênio muscular e hepático, em torno de 300 a 400 gramas nos músculos, em torno de 80 a 90 gramas no fígado.
Mesmo assim, se esse indivíduo continua ingerindo uma quantidade excessiva de glicose, de carboidrato, essa glicose, como não tem mais como ela ser estocada, guardada, né, na forma de glicogênio nos músculos e no fígado, ela sofre um processo de lipogênese e ela é transformada em gordura. Já os ácidos graxos, eles vão passar pelo mesmo processo, né? Não pelo processo de lipogênese, mas por um processo de lipogênese, pela mesma lipogênese da glicose sendo transformada em gordura, mas pela lipogênese do ácido graxo livre sendo transformado em triglicerídeo e armazenado nos estoques de gordura. Isso aqui que explica o indivíduo engordar, a pessoa aumentar a camada de gordura, aumentar o percentual de gordura corporal, podendo levar a um sobrepeso e, se isso continuar cronicamente, levar ao indivíduo se tornar uma pessoa obesa. A obesidade é uma doença relacionada com várias outras doenças, como doença do coração, arterial coronariana, cardiopatias, hipertensão, doenças metabólicas como diabetes, e que ameaça a vida, ameaça a capacidade funcional, podendo levar o indivíduo à morte. Todas essas reações químicas que estão inseridas nesse processo de produção de energia, elas fazem parte do metabolismo do nosso corpo. O metabolismo é a reunião de todas as reações químicas que acontecem em todos os processos celulares e nesses que estão relacionados à produção de energia, ao consumo de energia. Para a gente entender melhor o metabolismo, ele pode ser dividido em catabolismo e anabolismo. O que seria o catabolismo? O catabolismo seria a parte do metabolismo onde ocorrem reações químicas de quebra, de liberação de energia, de quebra das ligações químicas. E o anabolismo é o contrário. É um conjunto de reações químicas que constroem produtos, constroem compostos. Por exemplo, ao comermos proteínas, essas proteínas elas são quebradas em aminoácidos. Isso é um processo catabólico. Esses mesmos aminoácidos, por conta de um estímulo como o treinamento de força, eles podem serem unidos e formarem proteínas musculares que vão estar relacionadas à produção de força, como consequência a um estímulo do treinamento de força, da musculação. As reações químicas celulares elas podem ser classificadas em dois tipos importantes com relação à produção e à retenção de energia. Quando você tem um composto, dois compostos, A e B, e esse composto se junta para formar um terceiro composto, AB, é necessário que exista uma reação, uma ligação química juntando A com B. Essa ligação química, ela requer energia. Quando existe uma reação química que forma um composto que retém energia, essa reação é chamada de endergônica. Agora, se nós pegarmos esse composto AB e quebrarmos essa ligação química, formando novamente A e B, houve uma quebra da ligação química que gerou uma energia livre, que pode ser utilizada em outras reações. Esse tipo de reação que libera energia é chamada de exergônica. Olhando de novo lá para o substrato energético de glicose, né, carboidrato, a quebra da glicose ela gera energia, e essa energia ela é utilizada para formar ATP, juntar ADP e fosfato inorgânico e formar ATP. Então, quando você quebra a glicose, na glicólise, você tem uma reação exergônica. Ao juntar o ADP e fosfato inorgânico, utilizando essa energia liberada pela glicólise, uma reação endergônica forma um ATP. No entanto, na nossa célula, essas reações elas acontecem simultaneamente, elas se completam. Reações que geram energia, as exergônicas, elas fornecem energia para reações que consomem energia, as endergônicas. A energia liberada na quebra de uma ligação química de uma reação, ela pode ser utilizada para formar uma ligação química em outra reação. Isso é chamado de reação acoplada, porque uma reação exergônica está acoplada a uma reação endergônica.
Olhando mais uma vez na glicólise, nós temos a exergônica na quebra da glicose acoplada com a endergônica na formação do ATP. Outros dois tipos de reação são importantes durante o metabolismo energético. As reações de oxidação, que é a remoção de um elétron de um átomo ou molécula, e as reações de redução, que é a adição de um elétron a um átomo ou molécula. Para entender o porquê que isso é importante, né, como é que isso faz sentido, é importante saber que o elétron ele possui energia. Quando o elétron ele é transferido de uma reação para outra, ele leva energia junto. Normalmente o elétron está ligado a um íon, a um composto, ao íon hidrogênio, que só apresenta um elétron. Então, geralmente a oxidação é a remoção de um íon hidrogênio de um átomo ou molécula, e a redução é a adição de um íon hidrogênio de um átomo ou molécula. Quando aquele átomo ou molécula ele perde um elétron ou um íon hidrogênio, ele passa a se chamar um agente redutor, porque ao perder esse elétron ele vai ser adicionado a um outro composto, que vai se reduzir, o que vai receber esse elétron proveniente dessa reação de oxidação. Aquele átomo ou molécula que recebe esse elétron, ele é chamado de agente oxidante, porque ele promoveu uma oxidação de alguém. Alguém perdeu, né, alguém perdeu um elétron, e esse elétron está sendo recebido por esse outro átomo ou molécula. Percebe que esse nome oxidação, agente oxidante, ele tem uma relação com o oxigênio. Por que isso? Porque o oxigênio é um excelente receptor de elétrons. Vocês vão entender isso melhor quando nós falarmos na produção de ATP dentro da nossa célula. Nós respiramos o oxigênio do ar única e exclusivamente para ele receber elétrons dentro da nossa célula. Percebe também que várias reações de oxidação elas podem existir sem a presença do oxigênio. Ele não é obrigatório. Elas só recebem esse nome, esse batismo, por conta do oxigênio ser um excelente agente oxidante. Ser um excelente agente redutor. Mais uma vez. Ser um excelente agente oxidante, ser um excelente receptor de elétrons. Existem duas estruturas que são formadas a partir da vitamina B3 e a vitamina B2 que são necessárias, que são fundamentais nessas reações de oxirredução, o NAD e o FAD. Como é que eles fazem isso? O NAD, ao remover íon hidrogênio em uma reação química, ele se transforma em NADH. Ou seja, o NAD é um agente oxidante, né? Porque ele oxida, ele retira esses elétrons e se transforma em NADH. O NADH ele entrega esse íon hidrogênio, esse elétron, numa outra reação química, voltando a se transformar em NAD de novo. O papel do NAD e do FAD é somente esse: remover elétrons de um lugar na forma de hidrogênio e entregar em outro lugar. Quando ele faz isso, ele está transferindo a energia de uma reação para outra. As enzimas são fundamentais nesses processos, nessas reações químicas, porque elas são proteínas que interferem na velocidade das reações químicas. Elas aceleram essas reações químicas. Elas fazem com que essas reações químicas aconteçam mais rapidamente. Nas nossas células, praticamente uma reação química não acontece se não for mediada por uma enzima. Como é que a enzima funciona? Aqui vocês têm um exemplo, né, nessa animação de baixo, que tem enzima em azul, substrato A em verde, substrato B em vermelho. Então você tem dois substratos separados que, ao se acoplar a uma enzima específica a esses substratos, formam um produto formado pelos dois substratos. A animação superior ela mostra um competidor do substrato A. O que significa isso? Esse competidor ele ocupa o mesmo lugar que o substrato B, que o substrato B ocuparia na enzima, impedindo a formação do produto
que seria composto pelo substrato A e o substrato B. Coloquei esse exemplo aqui só para vocês entenderem, né, que alguns medicamentos que nós utilizamos, eles trabalham exatamente através desse mecanismo. O medicamento, a droga, ela é um competidor que vai inibir a formação de determinados produtos na enzima. Produtos esses que podem estar relacionados à dor, à inflamação ou a alguma doença. Aqui a gente tem o outro caminho da enzima, né? A gente viu a enzima lá formando um produto, aqui a enzima, na verdade, quebrando um produto e separando esse produto em dois produtos diferentes. Então temos a sacarose, né, que é um disacarídeo, o açúcar de mesa, formado pela glicose e pela frutose. Ela vai se acoplar a uma enzima chamada sacarase. As enzimas elas são específicas ao substrato, então a sacarose ela recebe o nome de sacarase, o que muda é o final, né, o sufixo da palavra. O sufixo ase está associado sempre ao nome de uma enzima. Então a sacarase é a enzima que media a quebra da sacarose. A quebra da ligação entre os dois monossacarídeos acontece quando ela forma o complexo enzima-substrato, liberando separadamente a glicose e a frutose para serem utilizadas como substrato energético pela célula. Então aqui você tem o mesmo mecanismo que a gente viu no outro slide, só que aqui é o contrário. Em vez de formar um produto, ela separa um produto em dois. Se vocês tiveram curiosidade de ver eventualmente o exame de sangue de vocês ou mesmo de alguma outra pessoa, né, alguns médicos pedem, quando eles estão investigando alguma doença, alguma clínica, eles pedem a dosagem de algumas enzimas no sangue. Por que isso? Porque as enzimas, elas são proteínas que elas devem permanecer dentro das células. Não existem enzimas fora das células, mas em quantidades muito pequenas. Existem valores de normalidade, de homeostase dessa quantidade enzimática fora das células. Quando essa concentração de enzimas ela fica muito alta na corrente sanguínea, é sinal de que aquelas células que continham aquela enzima, elas se romperam, elas foram lesionadas e permitiram o extravasamento, a passagem de grandes quantidades de enzima que estavam presentes no conteúdo intracelular para o meio extracelular e na corrente sanguínea. Quando isso acontece, né, essas enzimas, dependendo de onde elas venham, da origem celular delas, elas sinalizam que pode existir a ocorrência de alguma doença. Então aqui vocês têm algumas enzimas cuja a concentração excessiva na corrente sanguínea está relacionada à ocorrência de algumas doenças, como infarto miocárdio, distrofia muscular, entre outras. As enzimas são proteínas extremamente sensíveis a dois fatores, temperatura e acidez, pH. Por isso que nós temos mecanismos de controle intracelulares extremamente rígidos para controlar a temperatura, né? A gente já viu isso quando falou de mecanismos de controle, e também mecanismos para controlar o pH, a acidez da célula. Vocês podem observar que, partindo da temperatura de repouso, né, as enzimas elas aumentam a sua atividade um pouquinho acima dessa temperatura, ou seja, em torno de 40 graus Celsius, que coincide exatamente com a temperatura observada durante a prática de um exercício de longa duração, por exemplo. Isso faz com que as enzimas sejam mais efetivas, elas fiquem mais eficientes na mediação da produção de energia. No entanto, o limite é muito estreito. Se a temperatura ultrapassar os 40 graus Celsius, o efeito acontece ao contrário, as enzimas elas começam a perder eficiência. Pode ocorrer desaturação das proteínas. E aí a produção de energia mediada por essas enzimas, ela fica muito comprometida. Aqui você tem, em relação à acidez, a mesma coisa. O pH interno da célula é em torno de 7,4. Durante a atividade física, esse pH ele muda um pouquinho. O meio fica ligeiramente mais ácido por conta da produção de energia. Isso, de certa forma, estimula a ação enzimática. No entanto, se esse pH ele fica muito reduzido, as enzimas começam também a sofrerem uma ação direta e perder eficiência. Então, tanto a temperatura quanto o nível de acidez, o pH, dentro das células, eles são controlados para valores muito estreitos para não comprometer o funcionamento das enzimas na produção de energia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.
e nos encontramos na próxima aula. Um abraço.